Você ainda não segue as nossas redes sociais? Siga-nos no YouTube, Facebook e Instagram e fique por dentro de toda a nossa programação. É bem fácil. Acesse o YouTube e digite IASD Jardim Bom Pastor. Aproveite e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Em nosso canal você assiste aos cultos ao vivo e se perdeu alguma programação, você pode acessá-la a qualquer momento. Aproveite e já dê o seu like e compartilhe esta transmissão para que mais corações sejam alcançados para Jesus. Agora, se sua rede social preferida for o Facebook, você também pode nos acessar. É só entrar no Facebook, digitar IASD Jardim Bom Pastor e pronto! Aproveita e já curte a nossa página. Você também pode nos enviar sua mensagem através do WhatsApp. Basta acessar o botão WhatsApp e você será direcionado para o nosso WhatsApp. Olha que facilidade! Você pode falar o que quiser. Você pode fazer um pedido de oração, um agradecimento, enviar as suas dúvidas, enfim. Temos uma equipe de interação totalmente preparada para interagir com você. Curta, comente, compartilhe em nossos canais. A sua interação é muito importante para nós. É a tecnologia a serviço do Senhor. Tão difíceis, provações inesgotáveis, sofrimento bate a porta, não há como fugir, mas existe esperança, uma chance de mudança. É alguém que abre os braços e que pode tudo acalmar. Nesse olhar temos vida, esperança e fé. Abra o seu coração para o olhar de Jesus. As tristezas desta vida desanimam dia a dia, e cansadas das notícias procuramos fugir, mas existe esperança. Basta entrega e confiança em alguém que te enxerga e que pode tudo mudar. O olhar de Jesus é um convite de amor. O olhar de Jesus tem poder transformador. Nesse olhar temos vida,
noite. Boa noite a você que está aí nos assistindo. Queremos agradecer imensamente por ter ficado conosco durante toda essa semana. Eu tenho certeza que foi uma semana de bênção, foi uma semana de vitórias, foi uma semana de muito aprendizado. E que pena, já está chegando ao fim. Nós estamos hoje na penúltima noite da nossa semana. E que bom! Tudo que aprendemos juntos, tudo que compartilhamos, tudo que podemos ajudar, não só a vocês, mas também a nós mesmos, diante de tantas mensagens, diante de testemunhos, diante das orações que foram realizadas. Que Deus possa continuar nos abençoando. Mas eu queria salientar que nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui, embaixo na tela, continua ativo e vai continuar sempre. Nós estamos sempre com ele online e com certeza alguém de nossa equipe vai te dar retorno. Então não perde tempo, manda uma mensagem para nós. O telefone é 11 9 6390 0950. O nosso programa, a nossa semana vai terminar. Mas o nosso WhatsApp e as nossas redes sociais vão continuar online. Não esqueça, estamos online para te atender. Então, pede teu estudo bíblico, é gratuito. Se você precisa de uma visita pastoral, pede também para a gente. Você pode também tirar suas dúvidas e você pode também fazer o seu pedido de oração. E esse é um momento muito especial, porque neste momento nós oramos pelos pedidos que vocês estão nos enviando. Então, nesse momento, eu vou pedir aquele momento especial, que você se retira para um cantinho especial, onde você pode ficar de joelho e derramar o seu coração para Jesus. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar? Querido Pai, que estás nos céus, Paizinho querido, em nome de Jesus, Senhor, pedimos as suas bênçãos para as nossas famílias, pedimos a sua santa presença, Pai, rogamos também o seu perdão e a sua misericórdia, Pai. Pai querido, Criador de todo o universo, rogamos, Pai, uma bênção especial para nossos ouvintes, Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar cada pessoa aqui que está nos ouvindo, que o seu Santo Espírito também possa trazer paz ao coração de cada lar. Que o Senhor possa visitar cada família, Pai. Tu sabes, Pai, as dificuldades que estamos passando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Que o seu Santo Espírito possa estar em cada lar. Sabemos, Pai, que tem famílias que estão perdendo seus entes queridos, que estão desempregadas, que estão passando necessidades, Pai. A vida em família está difícil. Que o seu Santo Espírito possa estar com cada pai, com cada ente querido, Pai. Que o Senhor possa trazer paz ao coração. E, Pai querido, Tu sabemos nós também que Tu é o médico dos médicos. Que o Senhor possa visitar também cada lar aqui, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, que está com um ente querido doente, que está precisando da Tua ajuda. Que o Senhor possa fazer um milagre na vida dessa pessoa, restaurar essa saúde, restaurar o coração dessa pessoa aflita. Que o Senhor possa trazer paz no coração de cada família, de cada filho do Senhor aqui, Pai. Eu imploro e suplico, Pai, atua na nossa vida, atua na vida de Teus filhos, Pai, diante de tanto sofrimento, de tanta calamidade. Que o Senhor possa trazer a Sua paz e a Sua presença, Pai. Ouve-nos, Senhor. Em nome de Jesus, eu suplico as Suas bênçãos, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana, nós estudamos e aprendemos que Jesus em breve voltará. Ele não nos deixou o dia e a hora da sua volta, mas você sabia que Ele deixou sinais deste dia? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Olá, boa noite para todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite, a convite da Igreja do Jardim Bom Pastor.
Eu vou me apresentar. Meu nome é Benvenuta. Eu sou da igreja da Vila Luzita, da igreja adventista, né, da Vila Luzita em Santo André. E recebi o convite para estar aqui esta noite com vocês, conversando a respeito um pouco da palavra de Deus, um pouco do aprender, um pouco do amor de Deus, da graça de Deus para cada um de nós. Hoje a gente foi convidado a refletir um pouquinho a respeito do tempo e da vida. Tempo perdido ou vida perdida? Quando a gente para pensar um pouquinho a respeito do conceito de tempo, a gente chega à conclusão de que ele é muito precioso, além da vida, que também é muito preciosa. Mas da vida a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Eu costumo dizer assim que eu tenho muita saudade de quando eu era criança, porque a impressão que eu tenho é de que quando eu era criança eu tinha mais tempo, o dia demorava mais para passar. E na verdade, o tempo é o tempo. Todos os dias que nós temos, eles são de 24 horas. Eles eram de 24 horas quando eu era criança e são hoje quando adulta. O que muda na nossa vida é as atribuições, né? As preocupações, os deveres, né? As obrigações que a gente ganha com o passar do tempo. A gente começa a estudar, a gente tem que trabalhar, a gente se casa, a gente tem nossa família, a gente tem uma casa, a gente tem familiares, a gente tem amigos, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa dar conta. E muitas vezes o dia acaba e a gente tem a sensação de que a gente não teve tempo suficiente para fazer tudo o que a gente precisava fazer. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, né, a gente percebe que o tempo ele é muito precioso, que é muito importante a gente saber usar o nosso tempo de forma correta, saber administrá-lo da melhor forma para que a gente consiga aproveitá-lo. Tempo é dinheiro, né, que as pessoas falam. Isso a gente pode fazer aí uma atribuição do valor, né, do quanto o tempo, do valor que o tempo tem, do quanto o tempo é significativo na nossa vida. E quando a gente para pensar e refletir a respeito da vida em si, a vida é um presente, a vida é uma dádiva que Deus concedeu a cada um de nós. O fato de estarmos hoje aqui vivos, isso é um presente, isso é uma dádiva que Deus nos concedeu. E nós temos que cuidar também muito bem da nossa vida. Na verdade, nós queremos viver e viver bem, excluindo, tirando um pouco a questão de pessoas que passam por dificuldades, principalmente físicas, que são acometidas por doenças muito severas, muito graves, né? Tanto fisicamente como mentalmente, tirando essas pessoas que em determinado momento, às vezes elas pensam em não querer viver mais, em tirar a sua própria vida, a vida não faz mais sentido para elas, pela situação, né, e as circunstâncias em que elas estão vivendo. Tirando essas pessoas, a grande parte, a grande maioria de nós, a gente quer viver. Ninguém quer morrer logo, ninguém quer morrer cedo. Todo mundo quer viver, quer envelhecer, todo mundo tem os seus sonhos, tem os seus objetivos, né? Todo mundo quer ter uma vida, pode ser que não seja a melhor vida possível, mas quer ter uma vida tranquila e quer viver. Ninguém quer que está aqui hoje, eu, por exemplo, que estou aqui hoje, eu não quero não estar mais amanhã. Tenho planos, tenho coisas para o meu futuro. A gente quer viver. Nem sempre a vida é a mesma para todos. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, poxa, que vidão, né? Gostaria de ter uma vida assim. Mas por mais que a vida não seja fácil para mim, nem para você e nem para muitas pessoas, sejam até pior do que para a gente, as pessoas querem viver, a gente quer viver, porque nós fomos criados para isso.
nós temos a sede da vida, a gente quer viver. E a gente aprende através da palavra de Deus que Deus quer nos dar vida e vida em abundância. E muito mais além dessa vida que nós temos aqui, Ele quer nos proporcionar uma vida muito melhor. E além de muito melhor em questão de circunstâncias, uma vida eterna. Jesus nos promete isso na sua palavra. Ele disse na Bíblia que um dia ele voltaria a essa terra, como ele já esteve aqui um dia. Ele voltaria para que aonde ele estivesse, nós pudéssemos estar também. E eu creio nessa promessa. E todos nós que estudamos e procuramos seguir a palavra de Deus, cremos nessa promessa. Mas aí, quando a gente para pensar nessa vida eterna, nessa vida que Deus tem para nos proporcionar além dessa vida aqui nesse mundo, às vezes a gente corre o perigo de cair em alguns erros, em alguns conceitos que não são bem o que a gente pensa. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 19, a palavra de Deus nos conta uma história de quando Jesus estava certo dia com seus discípulos e apareceu um jovem rico, um jovem com uma vida muito boa, né? A gente pensa assim, né? Uma vida abençoada por Deus, um jovem que tinha tudo e um jovem que além de ter tudo, ele procurava fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele conhecia as Escrituras e ele procurava viver de acordo com o que as Escrituras pede, né? De cada um de nós, de cada pessoa. E um certo dia, nesse dia, ele encontrou Jesus junto com seus discípulos e ele perguntou para Jesus: Mestre, o que mais eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ele sabia que ele fazia tudo que era preciso, né? Ele procurava fazer tudo que era preciso para ter uma vida correta, para ter uma vida segundo a lei e os preceitos de Deus. E eu penso que nesse momento ele fez essa pergunta já imaginando que Jesus iria responder para ele, né? Jesus, conhecendo a vida dele, sabendo, né, de tudo que ele procurava fazer e seguir na vida dele, eu acho que ele imaginou assim: só vou perguntar só para garantir, só para saber, né, só para ter certeza, mas eu acho que já está tudo certo. E ele imaginou Jesus respondendo para ele que estava tudo certo de fato, né? Que ele não precisaria fazer mais tanta coisa além do que ele já fazia, porque ele procurava ser correto na sua vida. E aí, para qual não foi a surpresa dele, Jesus voltou-se para ele e disse: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E nessa hora a gente imagina então Jesus jogando um balde de água fria na cabeça desse jovem. Porque ele jamais, né, penso eu, achou que essa seria a resposta de Jesus para ele. E os discípulos, vendo aquilo, também ficaram surpresos, porque eles pensaram assim: poxa, esse jovem tem feito tudo certinho, tem procurado viver a vida de acordo com os preceitos de Deus, por que Jesus ainda pediu para que ele desse tudo o que ele tinha para poder segui-lo? Os discípulos, eles próprios, não tinham entendido que eles mesmos tinham feito isso. Eles podiam não ser ricos, podiam não ser homens de posses, homens estudados, mas eles largaram o tudo que eles tinham. Eles tinham família, eles tinham um trabalho, eles tinham os seus amigos, a sua vida social, eles tinham, né, o seu tudo. Não eram ricos, não eram homens de posses, mas eles largaram tudo que eles tinham para estar com Jesus. E dentro ainda deste contexto, na questão de uma entrega total, né, de largar tudo que se tem para poder seguir a Jesus, Jesus queria fazer com que eles entendessem que não importasse o que fosse feito, o que a gente pode fazer, o que o ser humano pode fazer,
para que ele consiga receber essa vida eterna que nos é prometida, que era prometido para eles também naquela época, que eles acreditaram, que nós hoje acreditamos porque nós cremos nessa promessa. E é o que Deus tenta nos fazer entender todos os dias. Ainda na palavra de Deus, depois desse episódio, Jesus conta a parábola dos trabalhadores de uma vinha. Essa história conta a respeito de um dono de uma vinha que ele sai procurando trabalhadores por um dia. Naquela época, eles dividiam os horários de um dia de 3 em 3 horas. Então ele começava às 6 da manhã, você tinha o horário das 6, você tinha o horário das 9, da meio-dia, das 3 horas da tarde e das 6 horas da tarde. E o relato, Jesus diz nessa parábola que o dono dessa vinha saiu às 6 da manhã procurando trabalhadores para trabalhar para ele. E ele encontrou algumas pessoas. E ele chegou para aquelas pessoas e falou da seguinte forma: olha, eu preciso de alguém que trabalhe na minha vinha e eu vou te pagar 1 denário pelo seu dia de trabalho. E ele conseguiu algumas pessoas. Ele fez isso às 6 da manhã. Às 9, ele fez a mesma coisa. Saindo, ele encontrou algumas pessoas num determinado lugar, numa praça, imagino eu, né, num lugar incomum ali onde as pessoas costumavam ficar juntas. E ele perguntou: vocês não querem trabalhar para mim? Eu preciso de pessoas, preciso de quem trabalhe para mim hoje na vinha. E as pessoas disseram: sim, a gente vai. E ele falou: eu vou te pagar o que é justo. Ao meio-dia, ele chamou outras pessoas. O relato até diz que ele encontrou pessoas, ele encontrava as pessoas desocupadas e ele perguntava se as pessoas queriam trabalhar para ele. E ele fez isso ao meio-dia, ele fez isso às 3 da tarde e ele fez isso às 5 horas da tarde. E ele disse, mesmo para os que ele convidou às 5 horas da tarde, ele disse que ele pagaria a eles o que fosse justo. E quando chegou no final do dia, às 6 horas da tarde, que era quando o trabalho se encerrava, chegou o momento em que ele tinha que pagar as pessoas. E ele pediu para que um dos seus servos chamasse primeiro para receber os últimos que ele tinha chamado. Ou seja, as pessoas que ele tinha chamado para trabalhar às 5 da tarde. E aí, na hora do pagamento, ele chegou: olha, tá aqui 1 denário pelo seu trabalho. 1 denário significava a quantia de dinheiro equivalente a 1 dia de trabalho. E ele foi lá e pagou 1 denário para essas pessoas que começaram a trabalhar às 5 da tarde. E assim ele fez com as pessoas das 3 da tarde, assim ele fez com as pessoas do meio-dia. E aí a gente pode começar a imaginar, né? As pessoas que começaram a trabalhar às 6 da manhã, elas começaram a pensar: bom, se ele está pagando 1 denário para quem começou a trabalhar às 5 horas da tarde, com certeza ele vai pagar muito mais para a gente que começou a trabalhar às 6 da manhã. E para qual não foi a surpresa dessas pessoas, ele foi lá e pagou 1 denário também. E essas pessoas ficaram indignadas, elas se sentiram injustiçadas. Como assim? Eu trabalhei o dia inteiro debaixo do sol quente, do sol do meio-dia, enquanto as pessoas que começaram a trabalhar meio-dia, 3 horas, 5 horas da tarde recebem o mesmo pagamento. Não é justo uma coisa dessa. Eu confesso que se eu estivesse nessa situação, eu teria ficado muito brava também. Também me sentiria injustiçada e acredito que todos nós nos sentiríamos. E com essa parábola, Jesus queria mostrar para os discípulos e para nós também, quando lemos e estudamos a palavra de Deus, ele queria fazer com que nós entendêssemos um outro conceito de tempo quando esse tempo está relacionado à salvação. Não importa o tempo que eu tenha dedicado ou além do que eu tenha feito, não importa o que eu tenha feito, não importa o tempo que eu usei
servindo a Deus, procurando seguir os seus preceitos, viver de acordo com o que a palavra de Deus nos pede, não importa por quanto tempo eu tenha feito isso, isso também não me dá o direito de ganhar, de receber a vida eterna. Porque a única coisa que nos dá o direito à vida eterna é a graça de Deus. Jesus queria que os discípulos entendessem que é somente pela graça que nós alcançamos o favor e a misericórdia de Deus. E que nós podemos almejar e ter a vida eterna que Ele nos promete. Eu, por exemplo, eu sou adventista desde pequena. Minha mãe começou a frequentar a igreja, né? Desde que eu tinha 2 anos. E aí agora eu vou entregar um pouquinho a idade, assim, eu tô há quase 40 anos nesse caminho, tentando seguir os preceitos de Deus. Mas isso não me faz melhor e não me faz mais merecedora da graça e do favor de Deus do que alguém que tenha começado hoje. Esse conceito de tempo é difícil da gente entender mesmo. Assim como era difícil para as pessoas naquela época. É difícil para nós. Mas essa é a graça de Deus. E é através dessa graça e é através desse amor que nós podemos ter a esperança da vida que nós queremos aqui, porque a partir do momento que eu recebo essa graça, que eu recebo esse dom de Deus, que eu recebo o amor de Deus, há uma transformação na minha vida, há uma transformação na vida de toda pessoa que recebe essa graça, que entende essa graça, que entende esse amor. E aí sim, por conta disso, a gente passa a viver de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com o que a lei de Deus pede de cada um de nós. Mas não que isso vá trazer a salvação, vá trazer pra gente o direito de ter e de receber a vida eterna que Deus nos prometeu. O tempo, ele é precioso, sim, ele é muito precioso. A gente tem relatos na Bíblia de pessoas que dedicaram a sua vida inteira em favor da obra de Deus, da causa de Deus, procuraram viver da forma mais correta que elas puderam, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus defeitos, com os seus pecados. E elas vão receber o dom e a graça de Deus da vida eterna. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, do ladrão ao lado de Jesus na cruz, que também viveu uma vida totalmente errada, uma vida com um tempo muito mal administrado, um tempo perdido. Ele perdeu muito tempo da vida dele. Mas o único tempo que ele tinha em vida, né, nesta terra, ele aproveitou, porque ele estava do lado de Jesus e ele aproveitou aqueles últimos minutos de vida que ele tinha para entregar o seu coração a Deus e se arrepender de tudo que ele tinha feito. E o relato nos diz que um dia ele estará com todos os salvos, os remidos no céu também. E isso é a graça de Deus. E isso nos mostra e nos faz enxergar que não importa quanto tempo nós tenhamos perdido, não importa quanto tempo você tenha perdido, quanto eu tenho perdido. O que importa é que a cada dia a gente se entregue aos pés de Jesus e a gente peça a Ele sabedoria e graça, e que a gente receba essa graça e que a gente aprenda com esse amor e que a gente seja transformado através desse amor e que através de nós também outras pessoas conheçam esse amor e outras pessoas possam ter a oportunidade de serem transformadas e de receberem essa graça e de um dia estarmos todos juntos
nas eternas mansões celestiais que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu vou nesse momento orar por todos nós, vou orar por você, orar por mim, para que Deus nos ajude a cada dia recebermos essa graça e para que cada dia nós possamos viver de acordo com essa graça e não tirar da nossa mente, nem do nosso coração, as promessas que Deus tem dado para cada um de nós. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que tivemos aqui, nesses breves minutos, conversando, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, discutindo as preciosas verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor nos conduza, o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos viver de acordo com o que o Senhor pede de cada um de nós, mas que além disso, Pai, nós possamos receber a Tua graça, nós possamos receber esse dom precioso do Teu amor por cada um de nós, que nós possamos transmitir e através da nossa vida passar isso para todas as pessoas e que elas possam através do nosso amor também entender que não importa o tempo perdido, enquanto a graça há tempo. Que o Senhor nos proteja e nos guarde ainda no final desta noite, que o Senhor nos conduza na nossa vida, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tua vida melhore, até lá seja forte, até que acabe o pesar que te envolve, até lá seja forte, até lá.
Uma boa noite a todos. Até breve.